Eu queria estimular os irmãos a correr rapidinho e fazer a sua inscrição para o Encontro da Família. Na verdade, ano passado nós tentamos fazer encontro de casais, mas não tem como. Vamos voltar a fazer encontro da família mesmo, com toda a família, com pai, com mãe, com pessoas, jovens adultos, pessoas viúvas, descasados, e assim a gente vai abençoando toda a necessidade das pessoas. E vai estar, como vocês viram aqui, o pastor Daniel Alfa. Quem lembra do pastor Daniel Alfa aqui? Isso, ele vai estar lá, irmão. Esse homem é um homem de Deus, ele ministra também para a família, para casais. E eu gostaria muito que você já pegasse, começasse a parcelar, não deixasse para a última hora. E o valor é um valor um pouco alto, mas também o hotel é muito bom. E vai ser aqui em Atibaia, né? Então, muito pertinho. A gente fazia sempre em Poços de Caldas, já é mais longe, tudo. Então, eu queria que você realmente se preparasse. E nesse dia 13 e 14 agora de fevereiro, foi uma coincidência santa, né? Uma jesucidência, como diz aí os adorimpianos, né? Aconteceu que o Jason Lee Jones já esteve aqui 2 vezes, né? Ele é estranho daquele jeito, mas ele é um homem de Deus, né? A gente sabe disso. Ele é um pastor de uma igreja, ele é um missionário. Esse homem, vocês vão ver, ele é todo tatuado, tudo, mas é um homem de uma palavra, de uma expressão de louvor e adoração. Quem não viu ainda, tremendo. Ele ministra aqui no teclado e aquilo vai acontecendo. E ele estava por aqui, né? Aí o Paulinho falou: olha, está por aí o Jason e tal. E aí nós combinamos ele no sábado aqui. Você venha no sábado. A reunião não é só de jovens, não. Amém, queridos? Eu estou aqui sábado, o que eu vou fazer? Vem aqui para a igreja, vem aqui na reunião dos jovens. Amém? É diferente, tá, o ambiente, mas a palavra é boa, o louvor e tudo mais. E aí o Ravi também, o pastor Welton falou assim: o Ravi vai estar aqui, né? Eu falei: então vamos. Acabou saindo o encontro sem querer, né? Então é Deus mesmo, amém, queridos? É Deus fazendo. Então traga as pessoas mesmo, traga, irmãos. Deus vai falar profundamente no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite através do Ravi. Isso aí é algo do céu, não é natural. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Arrumar agenda com esse povo, coincidir a agenda desse povo, um vindo da Índia, outro vindo dos Estados Unidos, não é fácil, amém? E financeiramente nós não teríamos condições de bancar um negócio desse como igreja, mas aquilo que nos foi proposto, misericórdia, é irrecusável, né? E nós vamos receber de Deus através dele. Quem vai receber? Quem? Se prepare, né? Venha no sábado à noite, domingo pela manhã. Vamos fazer um encontro como se fosse um encontro planejado, né? Mas esses encontros que são bons, porque esse não foi planejado por nós, foi planejado pelo Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Quem achou aí? Amém? Pega na mão do seu irmão e diga assim: você é uma bênção de Deus. Jesus te ama, você não sabe o quanto, não tem noção de quanto Ele te ama. E diga assim para o outro, fala assim: você está cheiroso hoje, o que está acontecendo? Eu passei um perfume aqui. Esse dia eu contei que eu ganhei um perfume do Antônio Bandeira, né? Ganhei da minha prima. Aí eu mandei um perfume e a Helena disse: meu Deus, que perfume que é esse? E ela chegou na igreja com dor de cabeça no perfume. Se eu tenho que dar Antônio Bandeira, tem que andar, né? Não era um bom perfume, pelo jeito, né? Provérbios capítulo 16, no versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos falar juntos esse versículo? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui agora.
porque toda honra e toda glória e todo louvor somente a Ti, Jesus. Que diminua cada um de nós e que cresça, que se expresse o Senhor, Pai, nessa terra, nesse mundo, Senhor. Pai, então fala conosco, Senhor, da palavra. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor vai falar no meu coração, e essa palavra é Tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde, infelizmente, a glória de Deus tem sido dividida com o homem, e Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Nós estamos vivendo um tempo onde a teologia ela está sobrepujando a glória de Deus. As pessoas, porque às vezes estudam a palavra, elas pegam o valor teológico e colocam acima da realeza de Cristo. Ele é o Senhor da teologia, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Amém. E quando uma pessoa encontra com a glória do Senhor, encontra com a santidade de Deus, ela muda de vida. Amém? Há quem diga que há mais gente fora da igreja hoje do que dentro da igreja. E na verdade, o que está acontecendo é que, infelizmente, muitas das pessoas que têm chegado à igreja, elas não estão sendo tocadas pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Eu estava ouvindo um irmão esses dias, ele falou assim: na época das indulgências, as pessoas, elas erroneamente, pagavam para ter um lugar aonde? No céu. Elas estavam comprando um lote no céu, uma casa, minha vida no céu, e pagavam isso para a igreja. Tudo errado. Mas hoje é pior, porque as pessoas estão pagando para ter vida boa onde? Na terra. E ficam fazendo negociata com Deus. Se você der tanto, Deus dá tanto. Onde está isso na Bíblia? Eu sei que Deus não deve nada a ninguém. A Bíblia diz que se eu ajudar o pobre, eu estou emprestando a Deus. E quem empresta, alguém está devendo. É bíblico isso. Mas quem somos nós para cobrar alguma coisa do soberano, do Criador dos céus e da terra, do Senhor dos senhores? Quem somos nós? A Bíblia fala assim: pode um caco dizer para o oleiro: por que você me fez desse jeito? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus e bater na Bíblia e falar: eu rasgo a Bíblia se Deus não fizer assim ou assado? Quem sou eu? E as coisas estão caminhando de um jeito, irmãos, muito estranhas. E essa estranheza das coisas, infelizmente, elas vão piorar. Porque diz a Bíblia que nos últimos dias muitos ventos soprariam. E nós temos aqui que ficar com a palavra. Amém? Cuidado com o que se ouve no rádio, viu, querido? Cuidado. Porque as pessoas buscam apoio bíblico naquilo que elas querem dizer. Eu li um livro de um homem chamado Jim Bakker. Esse homem, irmãos, ele foi um dos primeiros pastores a ir para a televisão nos Estados Unidos, muito antes do Jim Swaggart. Mas esse homem foi preso porque ele sonegou imposto. E aí, lá na prisão, ele ficou 10 anos preso. Quantos anos? 10. Ai, meu Deus, que o Brasil ouça isso, né? A pessoa que sonegou imposto ficou 10 anos preso. Que o Senhor haja na nossa nação. E lá, fala Deus, isso mesmo. E lá na prisão foi o encontro dele com Deus, pastor. Tocou uma nação inteira, fora dos Estados Unidos. E aí Deus mostrou para ele que a teologia que ele estava usando era uma teologia que ele queria dizer, não que Deus queria. Ele teve que pedir perdão a Deus. Irmãos, eu posso pegar esse livro e eu posso mostrar as maiores verdades para você daquilo que eu quero dizer. Porque eu vou pegando um texto aqui, juntando com outro ali, e você que às vezes não conhece muito a Bíblia, você vai falar: olha só. Mas é tudo falácia, é tudo conversa de homem. Ele falou assim: o meu arrependimento diante de Deus foi ter pregado aquilo que eu queria que o povo ouvisse, e não aquilo que o povo deveria ouvir da palavra. Isso é sério, irmãos. Isso é coisa de 30 anos atrás. É um passado recente. Imagina como as coisas estão hoje. Então, nós temos que entender quem é Deus, quem é a palavra,
quem são as pessoas que nós ouvimos. Eu não estou dizendo que vocês estão ouvindo o melhor pregador do mundo, longe disso. Mas uma coisa nós queremos, que a palavra integral seja ministrada na sua pureza, e que Deus me ajude nessa noite a trazer para você a palavra limpa de qualquer coisa humana minha, mas que seja a palavra de Deus no seu coração, porque é ela que vai transformar, e não é eu. Amém, queridos? E diz a palavra de Deus aqui, ele fala: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Olha, uma pessoa foi à guerra e ela venceu aquela guerra, e junto com a vitória ela está melhor do que ela estava antes. Primeiro que ele agora ele é um herói, ele ganhou uma guerra e ele traz todos os despojos para ele, ou para a nação dele. Assim era no tempo de Davi, ele guerreava contra os amalequitas, amonitas, e ali ele vencia, e ele voltava mais rico do que ele estava, porque ele era um herói, e ele era tido como herói. E a Bíblia diz também que o que domina, toma uma cidade é uma pessoa importante, porque uma cidade sempre tinha um muro, e essa cidade não poderia ser vencida se não houvesse um grande estrategista. Ninguém poderia entrar numa cidade, tinha os flecheiros, tinha isso, tinha aquilo, mas quando alguém dominava uma cidade, ele era um vencedor. E aí essas pessoas eram tidas em alta conta, porque eram pessoas que tinham vencido os seus inimigos, tinham vencido os seus obstáculos. Mas a palavra de Deus está dizendo que melhor é o longânimo. Olha, irmãos, uma coisa é boa, mas uma outra coisa é o que? É o melhor. E o bom é o inimigo do melhor. O bom é o inimigo do excelente. E se a Bíblia está dizendo que é melhor, é porque é melhor, porque é mais importante, que eu tenho que dar prioridade para eu ser longânimo, uma pessoa que não perde o ânimo, uma pessoa que não desiste. Quantas pessoas estão desistindo hoje? Quantas pessoas você conhece que já desistiram? Desistiram do casamento, desistiram de trabalhar, estão depressivas, desistiram de ter amigos e amigas, relacionamentos, desistiram das suas igrejas, desistiram da vida. Quantas pessoas estão desistindo porque perderam o ânimo da vida? Ele está dizendo assim: é melhor o longânimo do que o herói da guerra. É melhor aquele que domina o seu espírito do que o herói da guerra, aquele que tem domínio dos seus impulsos, aquele que tem domínio daquilo que ele quer fazer, ou quer falar, ou da maneira como ele quer agir. Ele está falando: é melhor a pessoa, e nós muitas vezes não valorizamos isso. Uma pessoa que sabe se dominar, se conter diante de uma situação crítica. Mas a pessoa que ganhou um dinheiro, que estabeleceu uma empresa, que tem uma enorme casa, um carro, esse é o visível. Ninguém é recebido no banco personalité porque ele domina o seu espírito. Ele é recebido no personalité, no banco da elite, porque ele tem dinheiro, porque não se valoriza determinadas coisas que a palavra de Deus valoriza. Amém? Não? Amém. E às vezes é uma pessoa descontrolada no tempo, no horário dela, é descontrolado com os filhos, é descontrolado financeiramente, é descontrolado. A pessoa não sabe, não se domina. Mas é melhor, porque é visível e é politicamente correto, é socialmente reconhecido, a pessoa que aparentemente demonstra as suas vitórias, e que não tem nada de errado nisso. E que você seja uma pessoa que domine cidade, que você seja uma pessoa que vença, e que você é uma pessoa que conquiste os seus bens e tudo mais. A palavra de Deus diz aqui, um pouquinho para frente, em Provérbios capítulo 25, ele diz assim, vai um pouquinho para frente, versículo 25, capítulo 25, perdão, no versículo 28. Acharam aí? Estão comigo? Como cidade derribada, que não tem muros, e ela foi derribada porque não tinha muros, assim é o homem que não tem o que, gente? Domínio próprio. Então, eu falei da cidade murada,
que alguém foi lá e venceu a cidade. E ele está dizendo, é melhor aquele que tem o domínio, domina a si mesmo. Ele está dizendo que uma pessoa que não tem domínio próprio, ele está aberto aos seus inimigos. Ele está à mercê. É a pessoa que não tem limites, que tudo pode. Eu posso fazer o que dá na minha cabeça, do meu jeito, do jeito que eu sou, e as pessoas têm que me aceitar dessa forma. É a pessoa que não tem domínio daquilo que ela fala, do jeito que ela é. E aí nós começamos a ofender pessoas. Aí são filhos que não têm domínio e desonram seus pais. E mal sabia ele ou ela de que desonrando o pai, ele vai arrumar um problema com Deus. São pessoas que não têm medida financeira e que vai no lugar, compra tudo que tem e daqui a pouco se arrepende de ter comprado, mas já comprou, porque não tem limite, não tem domínio. E eu quero trazer essa palavra para você nessa noite como um desafio e dar uma solução para isso, bíblica, de como que nós podemos vencer essas coisas. 1 Coríntios capítulo 6, não precisa abrir, deixa que eu leio para você aqui. Todas as coisas, diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, todas as coisas, quantas coisas? Todas. Me são lícitas. É lícito, pastor? É lícito. É lícito você ir no carnaval que está aí esses dias, mas elas não me convêm. Ou todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Vai me edificar? Vai fazer bem para mim? Convém isso? Todas as coisas, e continua dizendo, me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por nenhuma. Tudo é lícito, mas nem nada vai me dominar. Existem limites. Eu estabeleço limites. Eu dito em nome de Jesus como que eu vou usar o meu corpo que Deus me deu para que seja para a glória dele. Eu dito como as minhas palavras devem ser faladas, como devem ser faladas, quando devem ser faladas, como serão as minhas atitudes. Ele está dizendo, tudo é lícito, mas muitas coisas não convêm, nem todas edificam, e eu não vou me deixar, presta atenção, irmãos, não me deixarei, não o que? Me deixarei dominar por nenhuma delas, em nome de Jesus. Há muitas coisas na nossa vida, na nossa maneira de agir, no nosso convívio, no nosso dia a dia. São muitos temas que nós podemos abordar, mas quando eu leio isso, esse aqui é um tema extremamente importante, porque ele dita a nossa maneira de vida. Ele vai ditar aquilo que eu vou colher ou não, porque tudo aquilo que eu semeio eu colho. Amém? Não? E muitas vezes eu estou semeando coisas porque eu não tenho domínio, não tenho domínio de mim mesmo. Eu colhi muitos frutos amargos na minha vida por falta de domínio próprio. Eu era um jovem descontrolado, eu era um menino birrento, briguento, ranheta. Não sei se eu sou ainda um pouco, mas não tinha medida, irmão. Se alguém não fizesse aquilo que eu queria, eu embirrava, eu dava murro, eu falava o que não devia, eu desacatava minha mãe. Até que um dia algo aconteceu na minha vida. O que aconteceu? O Espírito Santo entrou no meu coração. Aí ele falou, opa, você tem que mudar. Mas como é que eu mudo, o Espírito Santo? E aí ele começou a me ensinar a mudar. Estou mudando até hoje, irmãos. Estou procurando ser melhor até hoje. Mas eu quero falar algumas coisas que nós precisamos dominar, ou coisas que nos têm dominado, porque nós temos permitido. E como é que nós podemos dominar essas coisas que têm nos dominado e feito mal a nós, e feito mal às pessoas, feito mal ao ambiente? Você conhece aquela pessoa que você está num lugar, numa festa, está tudo bem, mas chegou uma pessoa, ela desarrumou aquela festa, ela deu um maior barraco ali. Conhece essa história? A pessoa que não tem freio, não tem limite, tem que ser do jeito dela. Amém? Não?
Você conhece aquele ambiente de trabalho que está até muito bom, contratou o indivíduo, o ambiente de trabalho virou um inferno verdadeiro? Porque a pessoa que entrou não tem limite. É a pessoa que fala todo mundo, critica todo mundo, não tem domínio. A primeira coisa que nós precisamos dominar, vai lá em Gênesis 25, 27. Vai lá comigo. Gênesis 25, 27. Diz assim, acharam bem? Irmão, nós vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje. Então, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem o que, gente? Pacato. E habitava onde? Em tendas. Olha aqui para mim. Aqui está claramente demonstrado o temperamento de dois filhos gêmeos. Saíram do mesmo, quem diz nortista, do mesmo bucho, né? Na mesma barriga. Nasceram no mesmo momento. Como é que uma criança sai? Um homem ativo, proativo, que vai para o campo, vai sair atrás dos animais e flecha daqui, coisa de lá. Um homem extremamente ativo e o outro ficava na tenda com a mamãezinha na barra da saia da mãe. Habitava onde? Em tendas, temperamento. E existe um estudo, vocês já ouviram, a maioria já ouviu falar, é um estudo muito antigo dos 4 temperamentos. Então nós temos um temperamento chamado sanguíneo, temos um temperamento chamado colérico, fleumático e melancólico. Cada um desses 4 temperamentos tem as suas coisas, as suas virtudes e os seus problemas. E eu não quero falar das virtudes, eu quero falar de como nós resolvemos esses problemas dos temperamentos. Amém? Não? Então, o sanguíneo é aquela pessoa agitada, é a pessoa rápida, é a pessoa barulhenta, é a pessoa impulsiva. Conhece gente assim, não? Conhece gente que não sabe abrir uma porta devagar? É sempre fazer pá! Ele não consegue colocar um copo na pia sem fazer pá! É temperamento da pessoa. A pessoa é assim. Mas é uma pessoa extremamente simpática, sorridente. Amém? Não? Mas ela tem essas características. Vou dar só um pouquinho. Isso aqui é um estudo longo. Isso é um livro de 100 e tantas páginas, né? O outro temperamento é o colérico, que é a pessoa brava, nervosa, forte, enérgico, impaciente. Conhece gente assim? Não. Mas ele é muito prático. Amém? Então, quem resolver um problema com ele, vai resolver, né? Aí tem o fleumático, que é o tranquilo, devagar, lento, calmo, introvertido. Conhece gente assim? Não? Mas ele é muito eficiente, rápido para fazer as coisas. Ele tem habilidades que ninguém tem muitas vezes. E o melancólico é o sujeito pessimista, antissocial, crítico demais. Conhece gente assim? Não? Sou eu. Mas ele é muito habilidoso, ele é muito minucioso. Então, para você ter uma ideia, vamos imaginar o seguinte: alguém grita aqui assim, ó, fogo! Está pegando fogo no salão, né? Aí o colérico, o que ele faz? Ele vai nos extintores. Extintor, gente, extintor, gente, extintor, gente. Aí o sanguíneo fala assim: ô gente, será que é sério esse negócio mesmo? Aí o fleumático fala assim: calma gente, vamos devagar, o negócio está pegando fogo. E o melancólico fala: meu Deus, está pegando fogo. É assim. Aí todo mundo apaga o fogo. Apagou o fogo, o fogo apagou e tal. Aí o colérico fala assim: quem pôs fogo nesse lugar? Não quer saber. Vai resolver o problema. Peraí, o que aconteceu? Vou resolver o problema. O fleumático, ele fala assim: gente, ainda bem que não queimou tudo, sobrou alguma coisa, sobrou umas 10 cadeiras ainda e tal. O sanguíneo fala assim: vamos dar uma festa porque nós não morremos, né? E o outro, como chamou o temperamento? E o melancólico fala assim: meu Deus, perdeu tudo, que lástima. É gente assim, que tem as suas virtudes e seus problemas. Agora, irmãos, como é que domina esse negócio? Quem aqui vive com uma pessoa colérica? É terrível, irmãos. A pessoa fica brava por tudo. Você coloca o garfo no lugar errado, é motivo de briga. Se coloca o rolo de papel higiênico virado ao contrário, aperta a pasta no meio, deve ter motivo de briga. É verdade, irmãos.
tudo vira problema para ele, porque ele é extremamente, ele quer ver as coisas tudo funcionando, ele quer ir de noite na geladeira e com os olhos fechados pegar o que ele quer, porque a geladeira está todinha organizada do jeito dele. E se alguém coloca a manteiga para o lado direito e ela do lado esquerdo, ele fica nervoso, né? Arruma problema onde não existe. É terrível. Aí você pega o fleumático. Meu filho é fleumático, Lucas, né? Lucas, a menina! O que é, pai? É verdade. Agora você vai no banco lá, enquanto alguns fazem 100 autenticações, ele faz 150, extremamente habilidoso. Mas com criança é aquela... Mata o colérico do coração, dá desespero o negócio. É verdade. O melancólico, ele é muito inteligente, mas é extremamente depressivo. Qualquer coisa joga ele no chão. Se alguém critica ele, é um veneno, porque a autoestima é terrível. Ele não sabe se colocar. Como é que foi? Não gostei muito do que você falou, não. Isso ele vai para cá, ficar remoendo 3 dias lá, falar, meu Deus, o que aconteceu? Vai procurar na estratosfera o que aconteceu, por que ele desagradou alguém. E vai ver sempre nessa situação de melancolia, né? E o sanguíneo tudo é festa. Maravilha. A vida, né? Ela acorda, o sanguíneo acorda e fala assim, bom dia. O colérico fala, bom dia por quê? O fleumático está assim, bom dia. E o melancólico fala assim, eu acho que hoje não vai ser um bom dia. A coisa não está muito boa hoje, né? O governo está ruim, não sei o que, essas coisas aí. Temperamento. Você e eu, diga assim, eu posso dominar o meu temperamento. Eu não sou escravo dele. Irmãos, eu não sou escravo do meu temperamento. Um dia eu entendi que no meu colérico eu tinha que dominar. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Não? Segunda coisa que nós temos que dominar, Salmo 90, vai lá comigo. Salmo 90. Diz assim, 90, 12. Quem achou, diga bem. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o que, igreja? Quantos querem ter um coração sábio aqui, em nome de Jesus? Então aprenda a valorizar o seu dia. Nós temos que dominar o tempo. O tempo não pode nos engolir. Eu não tenho que viver a sabor do tempo. Eu tenho que ter planos, projetos muito bem delineados. Nós estamos no início do ano, e se você não se planejar, o seu tempo vai escoar. E se é uma coisa que não volta atrás, o que eu falei? É tempo perdido. Não tem jeito de recuperar tempo perdido, irmãos. Não tem jeito. Gastou errado o tempo, acabou, passou, não tem como trazê-lo de volta. Você pode tomar uma postura e aproveitar o melhor a partir de hoje, mas aquilo que passou, passou. Deus não vai desvirar a terra, e o cronos de Deus vai mudar, não vai mudar. Por isso que ele fala, ensina-nos a valorizar. Deus me dê sabedoria para eu valorizar esse tempo que eu estou aqui. Esse tempo que eu estou aqui não é tempo de ficar falando no WhatsApp. Esse tempo que eu estou aqui não é tempo do Facebook. Esse tempo que eu estou aqui é tempo que eu estou dedicando ao Senhor, e eu quero adorar o Senhor. É muito pouco tempo, perto do tempo que nós temos durante a semana. O que é meia hora num dia de 24 horas, onde nós podemos ali parar por meia hora e ter um tempo de oração, leitura da palavra, e aí nós somos engolidos pelo tempo durante o dia, e usamos mal o nosso tempo. Ele fala assim em Efésios capítulo 5, não precisa abrir, não ande como nécio. O nécio é o tolo, é o insensato, mas como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo, a palavra remir o tempo é retirar do poder de outro. Eu vou aproveitar o melhor do tempo que eu tenho nesse mundo e nessa terra. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida aqui.
dentro de um plano e de um projeto de Deus para a minha vida. O problema, irmãos, é que tem vários ladrões do tempo. E se nós não tivermos domínio sobre isso, nós vamos ser dominados. E uma das coisas que mais tem roubado o tempo seu e meu é a questão de uma coisa: cadê o celular, filho? Cadê o celular? Está em casa, graças a Deus. Cadê o celular? Está em casa. Cadê o celular, Andressa? Está em casa. Dá o celular aqui. Dá o celular aqui. Aí eu tiro o celular do Cirineu e ele começa a ficar desesperado. Porque a Joaquina, se a Joaquina ligar para mim, pastor, mas meu irmão, você era do meu tempo. Não, você é da idade do Marcão, eu sou mais novo, né? No nosso tempo, irmãos, existia um telefone que se tirava do gancho, a telefonista falava assim: número, por favor. Eu falava, a embebedora era 200 e alguma coisa, né? E ela ligava lá e não falava nada às vezes, o trem estava ruim, o tempo era ruim, e aí veio a revolução do telefone. Telefone que disca. Agora não precisa mais de telefonista. Foi uma maravilha aquilo, né? E tinha que ir para cá, não tinha orelhão, não tinha nada nesse tempo, né? E aí a revolução das revoluções veio o telefone de teto. Meu Deus, só o rico que tinha, né? Que nem a Norma, só a Norma que tinha, né? Então, e aí, irmãos, o filho saía de casa, você ia saber onde ele estava, como? Só pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda está aqui. E nós ficamos sem celular, nós ficamos desesperados. Se eu arrancar o teu celular hoje, só entregar amanhã, como é que você ficaria? Hein? Como é que você ficaria? A mulher do celular, do Facebook. Eu estou falando, irmão. Eu estou falando, é sério isso, é sério, a gente brinca, mas é sério. Quanto tempo nós gastamos vendo coisas que não deveriam? Eu não tenho Facebook, graças a Deus, né? A gente tem tem lá, como chama esse negócio? O WhatsApp, o verdinho lá. E isso facilita, é uma bênção para nós. Porque a Lucimara manda de manhã, hoje é teu dia está assim, está uma maravilha o negócio. E não tem discussão, está escrito. Mas não entendi, não, está escrito, manda aí, está escrito aí, uma maravilha. Mas irmãos, as pessoas passam horas e horas. Esses dias conversando com uma pessoa aqui, ela foi pegar o ônibus para trabalhar, o ônibus inteirinho, todo, 100%, quando ela entrou no ônibus, 100% no celular. Ninguém conversando, ninguém conversa. Estão conversando de forma virtual. É verdade, irmãos. Você conhece o que os outros têm pela fotografia, mas não tem contato físico com ninguém mais, não se conversa, não se tem diálogo mais. É verdade. Esse dia saiu um negócio aí na internet do casal no restaurante, e eles faziam um pedido para o garçom pelo celular, o garçom do lado deles, recebendo. E ele falava: oi amor. A pessoa estava na mesa do outro lado: oi amor, tudo bem? Era zoeira, né? Mas na verdade está chegando a esse ponto onde as pessoas estão perdendo tempo demais. Quanto tempo os nossos filhos ficam na frente da televisão jogando jogo? Esses dias eu vi um pastor perdendo um filho, porque o filho começou a ter amizades com um skatista, e ele falou assim: olha só, skatista é tudo viciado. Mentira, quem disse que skatista é tudo viciado? Quem que inventou essa história? É lógico que isso corre em qualquer lugar. E aí o filho dele falou assim: eu vou... vai ter um campeonato de skate, deixa eu ir. E a coisa não estava boa dentro de casa, né? E o pai falou: não deixa eu ir, não vou deixar você ir. Ao invés de pegar o menino e ir com o menino, vai aprender a andar de skate, meu querido, vai ralar o joelho, a mão, sei lá, mas vai junto com ele, conversa, dialoga. É uma geração impessoal, e nós estamos entrando nessa, onde nós não conversamos, onde o tempo se escoa a cada dia. Percebe, irmão? Nós estamos no fim, no último dia de janeiro. Daqui a pouco nós estamos em julho, daqui a pouco nós estamos em dezembro de novo, fazendo cantar de Natal. É verdade. E se nós não valorizarmos essa preciosidade que Deus nos dá, o tempo, como é que eu estou utilizando o tempo? Às vezes eu estou na televisão, eu chego, coloco na televisão para ver alguma coisa, e algumas vezes o Espírito Santo fala assim: para com isso, vai lá. Vai lá, para, desliga isso. E tem coisa boa na televisão, sim ou não?
Mas eu tenho que saber selecionar isso e não jogar o meu tempo fora, porque tempo é precioso. Amém? Não? Amém. Amém, queridos? Amém. Só que Deus nos dá graça de poder dominar o tempo e dizer para uma pessoa, a pessoa assim, você vai lá, eu recebi um convite de ir num lugar, esses dias atrás, 2 dias, eu estou orando aqui, eu quero saber se Deus me quer. Ah, pastor, mas você tem 57 agora, né? Tá bom, já foi mais da metade, eu tenho mais passado do que futuro, irmãos, nessa terra, já foi, né? Por isso que eu não quero que você jovem fique depois jogando o teu tempo fora. Graças a Deus eu tomei algumas decisões na minha vida que me livram de ficar lamentando o passado. Graças a Deus, mas eu não quero que você lamente o seu passado. Você gaste tempo que não tem necessidade, em nome de Jesus, tá bem? Terceira coisa, Provérbios 17, vai aí comigo, Salmo Provérbios 17, diz assim, quem está comigo ainda, diga amém. 17, 27, diz assim, quem retém as palavras, possui o que, igreja? Acho que vocês não abriram ainda, né? Vou falar de novo, Provérbios 17, 27, quem retém as palavras, possui o que? Conhecimento, diga comigo, conhecimento. Então é o seguinte, que para eu ter conhecimento, eu tenho que fazer o que? Ouvir, sim ou não? Se eu estou ouvindo, eu não estou falando. Então, para eu crescer em conhecimento, eu tenho que, diga comigo, ouvir. Ouvir. E aí continua. O sereno de espírito é homem do quê? De inteligência. Sereno de espírito, que o Senhor nos dê serenidade de espírito, porque isso é inteligência. Até o estulto, o louco, né? Quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Queremos ser sábios, nós temos que ter domínio das palavras, aprender a ouvir mais. Amém? Não? Eu tenho falado isso aqui, mas Deus nos dá a graça de poder dominar as nossas palavras, porque palavra tem poder. O povo de Israel deixou de entrar, ficaram 40 anos rodeando o deserto, por causa da murmuração das palavras. Diga assim comigo, é melhor ouvir do que falar. Amém? Ouça mais, fale menos. Amém, queridos? Porque quando você ouve, você aprende. Conhece aquela pessoa que quando você está contando uma história, ela entra no meio da tua história e não deixa você terminar de falar? Falta de domínio. Domínio próprio. Tem gente que quando você está falando, ela está formigando. Fica aquela coisa angustiante de querer. Calma, você vai falar. Deixa as pessoas falarem. Vira para o teu irmão e fala assim, deixa o outro falar. Ouça mais. Sabe por que os casamentos acabam, irmãos? Porque nós não ouvimos o cônjuge. Eu tenho visto casamentos depois de 10, 15, 20 anos. Porque quando chega aqui, irmãos, é porque já jogou a toalha no chão normalmente. Porque a pessoa, ela só fala, ela não ouve. Ela não considera o que o cônjuge está falando. Para ele não é importante. E quando fala, a hora que termina, eu já aprendi uma coisa. Quem quer aprender algo aqui nessa noite? Quer aprender? Então, está eu e a Jardine, você é meu conselheiro, e eu estou falando, ou ela está falando, a hora que ela termina, eu falo assim, mas, quando eu falo mas, é porque eu não ouvi o que ela falou, porque eu não estou considerando o que ela falou, porque eu vou justificar a tudo aquilo que ela falou a meu respeito. Diga assim, não tem mas. Quando eu olho para mim, não tem mas. Amém? Deus quer mudar a nossa vida. Eu tenho que olhar para mim. Quando eu começo a olhar para o meu cônjuge, eu perco a visão daquilo que tem que ser feito. Porque quem vai trabalhar com o meu cônjuge não sou eu, é o Espírito Santo. Nós temos que entender isso. E não adianta eu ficar buzinando na cabeça dela dia e noite alguma coisa que não vai resolver isso, irmãos. Só traz tortura, só traz desgaste no relacionamento. E aí chega aqui e fala assim, eu não aguento mais, pastor.
Eu prefiro viver sozinho o resto da vida. Mas com essa praga aqui eu não vivo mais. É verdade, irmãos. E aqui as cobras lagartas começam a sair pela porta aqui. E você deixa falar. Deixa falar. Fala tudo, tudo. 100%. Pode falar, pastor? Pode. Você dá permissão? Dou. Fala tudo que você tem que falar aqui. Os dois. Agora nós vamos pegar os cacos e vamos começar a refazer essa história. Porque não dá para colocar remendo novo e veste velho. Não funciona. Tem que começar tudo de novo às vezes. Começa do zero. Vou começar com o casal, depois de anos do zero. Marcou comigo pela manhã. Vamos sentar aqui. Vamos começar no beabá do relacionamento. Respeito, consideração, e tal coisa, e tal coisa. Fundamentos. Aí, irmãos, as pessoas começam a pregar coisas teologicamente estapafúrdias que não leva ninguém a ter uma vida melhor com Deus e nem com a família. Só leva ao intelectualismo que não vai chegar a lugar nenhum porque não tem prática. Eu falo, eu estava na casa de um casal esse final de semana e nós estávamos na mesa, eu falei assim, e eles fizeram um Chester para mim, né? Justamente no tempo do jejum. Estava na casa deles, eu falei, meu Deus do céu, não vai com um Chester, o que eu faço aqui agora? Eu falei assim, vocês não vivem comendo Chester, vocês vivem? Não. Qual que é o dia a dia de vocês? Arroz, feijão, uma salada, uma carne e tal. Eu falei, isso é a vida, Deus. De vez em quando você come uma coisa melhor. Inclusive depois, quem teve no jejum aí esses dias? Teve lá os 3 dias lá. Né? Depois, criada, se quiser falar alguma coisa, seria importante também. Você me lembra no final, tá? A Yara é boa de lembrar, porque ela fica me olhando assim, na mão. Diga assim, em nome de Jesus, o tempo não vai me dominar. Eu vou dominar o tempo. Em nome de Jesus, eu vou dominar as minhas palavras. Eu vou ouvir mais. Amém? Quarta coisa, estou encerrando. Filipenses capítulo 1. Eu queria muito que você abrisse nesse texto. Vai lá comigo. Lá no Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1. Acharam? Eu posso ler já? Não. Você está procurando. Versículo de número 25. 25. Posso ler? 21, perdão. 21. Portanto, olha só, presta atenção. Todo mundo olhando para a Bíblia agora. Portanto, Paulo falando, para mim, o viver é o que, igreja? É Cristo. E o morrer o que? É lucro. Amém, não? Se o meu avô ouvisse isso, ele ia morrer hoje, que ia dar lucro, né? Meu avô chamava Hamed, você imagina, né? Entretanto, se eu viver na carne, traz fruto. Olha, irmãos, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é isso. Agora tem uma dúvida. Ora, se de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor, né? Está dizendo? O que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário. É o que, gente? Mais necessário. Olha só, olha a força da expressão. Necessário já é uma palavra forte. Agora mais necessário, então nem se fala. Permanecer aonde? Na carne. Agora olha para mim, eu vou explicar aqui. Olha para mim aqui. Paulo estava em dúvida. Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu sei que estar com Cristo é muito bom, incomparavelmente melhor, não dá como comparar, tem coisa, mas eu estou em dúvida se eu fico aqui ainda na carne ou eu vou embora com Jesus. Mas se eu posso ser bênção para vocês, eu decido, é mais necessário ficar aonde? Na carne, viver ainda um pouco aqui. Agora, olha aqui para mim, queridos, grava a palavra necessário. Diga comigo, necessário. É necessário. A quarta coisa que nós temos que dominar é que eu não tenho que fazer aquilo que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que é o que?
necessário. Amém? Não? É importante, é prioridade. Então eu vou fazer aquilo que é prioridade e aquilo que é necessário. Quem aqui, de uma forma muito livre, em nome de Jesus, né, já comprou alguma coisa que não era necessário? Levanta a mão. O que você fez com aquilo que não é necessário? Até hoje no guarda-roupa. Dá esse negócio para alguém em nome de Jesus. Não fique esse trem encalacrado no teu guarda-roupa. Se não é necessário, doa o negócio. Dá lá no bazar, traz aqui para o pastor Marcos. Se livra daquilo que não é necessário, paga esse trem. Porque, irmãos, nós estamos fazendo coisas que muitas vezes não são necessárias. Eu tenho que ter domínio do cartão de crédito. Então o casal sai para passear no shopping, tomar um lanche, só um lanche. Hoje é só um lanche. E um lanche custa quanto? Sei lá, 20 reais. Tá bom, então sai lá o casal. E aí tem uma vitrine e está escrito assim, 50% o quê? Off. Inglês. Quem fala inglês aqui? Mas nós entendemos o off. Ninguém, quantas pessoas falam inglês? Levanta a mão aqui. Levanta e fala inglês. Mas como que o resto sabe que o off é desconto? Aprende essas coisas. E aí os 50% off. Até bonito falar, né? Off. Bonito. Aí ela entra lá, bem, vamos entrar. Bem, hoje era só um desconto. Era só um lanche. Desconto não, era só um lanche. Não! É só para dar uma olhada. Ih, não caiu, gente. Não entra. Desce. Aí entrou a pessoa e fala assim, além de ser 50%, vocês não acompanham comigo. Além de ser 50%, off. Ainda em 10 vezes. Sem acréscimo. E ela vira o marido chorando com os olhos assim, lacrimejando, fala, bem, em 10 vezes, bem. Aí o cara ama aquela mulher de paixão. Tá bom, bem, compra aí. E ele vai sentar no banco lá de fora da loja, que é o meu lugar. Você já encontrei com o outro, mas está até dormindo, o homem, até babando lá, e a esposa dentro da loja. Eu falei, nós estamos de parceiro aqui, né, velho? Aí compra um negócio. Aí ele fala assim, bem, aquela blusa que você comprou no 50% off, cadê? Eu disse, não, aquela blusa não dá certo com o combina. Quem já ouviu essa história? Não combina. Já faz um mês que está no guarda-roupa. Já pagou uma parcela do negócio, falta 9. E daqui 9 meses você acha que vai estar na moda? Não vai ser. É terrível, né? Sabe por que não tem domínio? Domínio. Eu lembro do irmão, chegou para mim e falou assim, pastor, é o seguinte, eu gastei um pouco mais lá, nem olho no olho, faz assim, eu gastei um pouco mais lá e tal. É mesmo, é? Que banco que era? Era no Banesco naquele tempo, olha, faz tempo. Banesco e tal, você lembra, você está devendo quanto lá? Era tanto e tal. Ele falou assim, eu posso te ajudar? Ele falou, o quê? Aí ele olhou para mim. Eu falei assim, cadê o cartão de crédito e o talão? Ele me deu o talão, eu rasguei o talão na frente dele e amassei o cartão de crédito. Na frente dele, ele queria me ajudar, querido. Ele queria me ajudar. Ele olhou assim, eu rasgando assim, e aí, pastor, eu disse assim, agora eu vou com você lá no banco. Resolveu o problema dele. Quando é que teve problema no banco de novo? Nunca mais. Por quê? Agora ele está controlado. Agora ele sabe onde ele vai gastar o dinheiro dele. Amém? Não? Ele está falando, nada vai me dominar. As minhas atitudes, as minhas ações não vão me dominar. A minha maneira de ser, o meu temperamento, os meus gestos, a minha maneira de falar, de ser, não vão me dominar. Eu não tenho que ser aquilo, a raça ruim que alguém falou que eu deveria ser, que eu sou. Amém? Não? Me chamaram de raça ruim. Oh,
raça ruim quando era moleque. E era mesmo. Mas depois eu nasci de novo e a raça mudou. Eu já até aguentou uns esquentos aí, mas estou melhorando. Em nome de Jesus. Estou melhorando até hoje. Mas você pergunta para ela, não vou perguntar em público, pode ficar ruim aqui. Mas eu preciso tomar a decisão de que é necessário mudar em nome de Jesus. Eu não vou me deixar dominar por isso. João 5,30, Jesus fala: eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Você acha que Jesus não tinha vontade própria, irmãos? Ele era homem. A gente tem que entender de uma vez por todas que Jesus era homem como você e eu sou. Amém? Não? Os milagres que Jesus fazia não era porque ele era o Filho de Deus, não, porque o Espírito Santo estava com ele era homem. O poder que ele tinha era por causa do Espírito que foi derramado sobre ele no batismo. E o poder que Deus pode te dar é através do Espírito Santo no momento que você encontra com ele. É a mesma porção. Em último lugar, 1 Coríntios capítulo 9, volta aí um pouquinho, diz assim, estou encerrando, 1 Coríntios 9, no verso de número 25, quem achou aí? Todo atleta, em tudo se o que, igreja? Se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, diga assim, eu, porém, a incorruptível. Mas presta atenção, tem que ter o que? Domínio. Diga comigo, domínio. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estão sendo desqualificadas hoje? Porque não tinha domínio. Está dizendo, o bom atleta, por que existe um atleta melhor que o outro? Porque um atleta tem mais domínio do seu corpo do que o outro. A pura verdade é essa. Os atletas podem ter até a mesma inteligência, até a mesma mente, mas a perna não funciona. Por isso que eu fui qualificado como perdeta mesmo. Eu podia até ver o gol, mas chutava para lá. Não ia, a bola não ia para um lugar. Gol contra, cheguei aqui, primeira coisa, gol contra, eu saí celebrando o gol contra. Uma coisa terrível, nem de jogo eu entendo a coisa. Terrível. Não dá. Mas o atleta, por que ele treina? Porque ele tem que ter domínio de si mesmo. O cristão não é diferente. Eu estou me treinando no Espírito para dominar a minha vida. E Paulo fala assim, mais ainda, eu esmurro, não é físico isso. É você reduzir a sua vontade, escravizar a sua vontade, dizer, quem manda aqui sou eu. Amém? Não? Você, carne, não vai fazer a sua vontade? Não, absolutamente. Você não vai falar o que você quer. Você não vai agir da forma como você quer. Você não vai comprar o que você quer. Não vai. Porque há um domínio. Mas pastor, como é que eu faço, pastor? Porque você falou coisas aí que tem que dominar o temperamento, o tempo, as palavras, ouvir mais, as atitudes e dominar o pecado. O pecado está dominando, irmão. Se nós não nos sobrepujarmos sobre o pecado, ele sobrepuja sobre nós. Muitos estão vencidos, sendo vencidos pelo pecado, porque estão deixando que o pecado entre, e ele entra como um fermento, ele vai tomando conta. Quem fez pão sabe disso. Só basta uma pitada de fermento ali, diante daquela massa toda, e ele vai levedando tudo, irmãos. Nós temos que expurgar isso em nome de Jesus. Eu sempre digo que um corpo sadio, cheio do Espírito Santo, ele expurga o pecado. O pecado não tem convivência naquele lugar, no mesmo ambiente. Onde a luz não pode haver trevas. Mas o que eu faço agora? Então, antes de você ir embora, eu quero te dar uma boa notícia. Abra lá em Gálatas, último texto, capítulo 5. Eu vou fazer um exercício aqui que eu fiz lá com os jovens, quando eles falaram desses temas durante algumas semanas. Gálatas capítulo 5 diz assim, versículo 22:
Mas o fruto do Espírito é o que, igreja? Amor, o que mais? Alegria, o que mais, igreja? Paz, o que mais? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que? Eu estou falando sobre a última expressão do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Amém? Se você ler o que antecede, são as obras da carne, são 15 manifestações das obras da carne. Aqui há muito mais, e é o que nós estamos vendo nesses dias. Irmãos, esses dias não é dias de ligar a televisão. Eu recomendo a você, porque você vai ver o que na televisão? Fala para mim. Todas as coisas me são listas, mas nem todas o que? Edificam. O que vai te edificar? Você vê mulher nua na televisão? Esse dia eu estava vendo um programa de televisão de um bairro lá em São Paulo, um bairro conhecido, e o carnaval acontece ali, e o homem está tentando mudar a história, né? Estão definindo uma quantidade máxima de pessoas ali, e o cara falou assim: isso aqui era de manhã, as pessoas estão tendo relação sexual durante o dia, à porta da minha casa. É um desrespeito. Olha, eu quero que você me respeite, mas também me respeite. Está entendendo, irmãos? Eu tenho que dominar isso, não posso desenfrear isso. Carnaval não é festa de alegria, não. Carnaval é festa da carne, da manifestação de tudo aquilo que destrói a vida de um homem e de uma nação. E aqui eu quero fazer algo que eu fiz já há algum tempo com os jovens, isso para ficar gravado no teu coração. Interessante que ele fala assim: mas o fruto do Espírito. Ele está falando de um fruto. De um fruto. E esse fruto, ele tem algumas manifestações. É como que se essa tangerina aqui fosse o fruto do Espírito. E ela vai se manifestar em 9 partes. Inclusive as crianças estão ouvindo sobre isso agora há pouco ali. Só que acho que não precisa não. E eu vou ter que olhar para esse fruto como um fruto de uma ação do Espírito Santo na minha vida. Obrigado, Fábio. E quando eu olho para esse fruto, que é um fruto só, ele se manifesta de algumas formas. Mas o fruto do Espírito, o que é em primeiro lugar? Amor. Depois ele se expressa como alegria. Depois como que? Paz. Depois como que? Longanimidade. Eu não perco o ânimo. Depois como que? Benignidade. Depois como que? Bondade. Depois como? A fidelidade ou fé. Aí é como mansidão e o que? Domínio próprio. Quando eu fiz com os jovens tinha 9, esse aqui tem 11, né? Esse aqui é o fruto. Eu estou falando desse último aqui, que é o domínio próprio. O Espírito de Deus, quando ele entrou no seu coração, porque você o confessou como Senhor e Salvador, esses frutos estão aí dentro. Amém? O fruto está aí dentro, porque o próprio fruto já é o Espírito Santo. Aí ele vai se manifestar, ou vai se manifestar a obra da carne, que eu não quero falar sobre isso, porque eu quero falar sobre algo positivo e não ficar falando da coisa ruim. Ele vai se manifestar como amor, como isso, como aquilo, e como domínio próprio. Então o Espírito de Deus, que já está dentro de você, que é um fruto do Espírito, ele vai liberar essa manifestação de que você vai dominar o seu ímpeto. Amém? Não? Você vai dominar os seus pensamentos. Pastor, como é que eu domino meus pensamentos? Eu aprendi uma técnica espiritual. Eu começo a louvar a Deus. A minha mente começa a vagar para algum lugar que eu não gosto, ou que o Espírito Santo não gosta, eu começo a louvar a Deus. Quero ver. O louvor liberta. Amém? Não? E quando eu começo a adorar a Deus, no meu espírito, os maus pensamentos, os pessimismos, eles vão embora.
Eu tenho uma convicção no meu espírito de que quando você é cheio do poder de Deus, Ele fala assim: olha, você tem que andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, diz aqui na sequência, andemos também no Espírito. Quando eu vivo no Espírito, manifesta-se naturalmente, porque essa tangerineira, ela não fez força de produzir essa tangerina, é natural a ela. Vocês estão entendendo? Não. Então você que tem o Espírito Santo, tem que ser natural em você e em mim ter o domínio próprio. Aí as pessoas vão falar alguma coisa para você, e você vai conseguir dominar. Pessoas vão chegar e falar coisas injustas sobre você. Esse tempo atrás, uma pessoa falou algo que não era justo a meu respeito. Eu deixei ela falar, o Espírito Santo falou assim: não fale nada, quieta. E eu estava lá dentro cheio de argumento. Irmãos, o pastor tem argumento. Olha, se é uma coisa que o pastor tem, é argumento, porque lê muito e tal. Ele falou: quieta. Eu despedi da pessoa e fiquei quieto. Eu não falei absolutamente nada. E saí muito melhor do que se eu tivesse falado. Amém? Não? Amém? Tem hora que é para ficar quieto, tem hora que é para não falar nada. E o Senhor nos prova isso todos os dias. Você vai sair daqui agora, não, Jesus, não vai acontecer. Alguém vai cortar a sua frente e ainda vai te xingar e buzinar para você. E você vai fazer o quê? Domínio próprio. Deus abençoa aquele infeliz não. Amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? No trato em casa com as crianças, né? Eu gosto muito de sossego. Quem me conhece gosta de silêncio. Eu gosto de sossego. E os almoços no domingo em casa viram um tumulto, irmãos. Porque agora a pequenininha inventou de gatinhar. Aí você fica almoçando, fica trançando no meio da tua perna. É uma maravilha. É o sossego que eu pedi para Deus para almoçar. Mas só a alegria de ter essas crianças trançando na sua perna e falar: não, vocês voltem semana que vem. Porque é muito bom ter essas criancinhas aqui. E é uma falação, porque junto a Jardine, Rebeca e Laís, e a Sara, Jesus, a outra, quando começar a falar, se sair, a outra parece que é meio quietinha assim, tranquila. Puxou o pai, fleumático, está lá com ele, tranquilinha. Mas assim, você chega na cozinha e você fala assim: deve ter umas 15 mulheres aqui dentro. Não, tem 3. É tudo aquilo que eu pedi para Deus, assim, sossego, entendeu? Mas Deus me ensinou a valorizar esse tipo de coisa. Porque o sanguíneo é barulhento. E o fleumático, ele é quieto. E o colérico é mais agitado, mais nervoso. E o melancólico fica meio que depressivo. Mas tudo isso tem a sua beleza de Cristo. Mas eu não vou me deixar dominar por isso. Nem você vai. Nem pelo pecado, nem pelo seu temperamento. Você vai dominar o tempo e saber utilizar muito bem. Pensa bem, quando você for usar o seu tempo. Amém? As suas atitudes, quando o pecado bater a porta, você fala: não, daqui para fora, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua presença e palavra. Obrigado pelo teu Espírito aqui. Obrigado por cada vida que saiu da sua casa para vir aqui, Senhor. Mas eu quero declarar sobre a vida de cada um domínio próprio, que é a manifestação desse fruto do Espírito. Que você receba isso. Nesse mês de fevereiro, onde iremos abordar algumas expressões do fruto do Espírito, a tua igreja esteja a cada domingo ouvindo, não como uma palavra de condenação, mas uma palavra de estímulo, porque nós vamos expressar cada um desses 9 expressões do fruto do Espírito. Eu quero abençoar a sua vida, meu querido, e que nesse momento você reflita como é que você tem agido, como você tem falado, como é o teu temperamento, como é.
E Deus vai estar te dando muita graça nessa noite. E você vai sair daqui feliz. Sabe por quê? Quando nós temos domínio próprio, nós deixamos de cometer muitos erros. E quando cometemos menos erros, nós sofremos menos. E essa palavra veio para que você sofra menos. Tudo que é descontrolado, tudo que não tem cerca, não tem limite, não é bom. A moderação é boa. E é o Espírito Santo, através do poder dele, que te dá essa moderação. Enquanto louvamos, esteja orando ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é domínio próprio, que venha sobre ti a expressão desse fruto nessa noite, em nome de Jesus. Porque é meu temperamento que saia do nosso meio, de que o teu Espírito é poderosíssimo e é maior do que o nosso temperamento, de sabermos usar muito bem o tempo que temos, de saber, ó Deus, agir de forma correta, ó Deus, de fazer aquilo que é necessário e não aquilo que eu quero, porque às vezes o que eu quero não é necessário, é supérfluo muitas vezes. Senhor, nos ajude nessa noite a vencer o pecado. Ó Deus, a dizer o pecado: aqui não, aqui você não tem guarida, aqui eu não te recepciono, aqui você não vai estacionar, não. Em nome de Jesus, eu quero declarar um povo sadio, uma igreja sadia, uma igreja equilibrada, Senhor, uma igreja saudável emocionalmente, saudável fisicamente, uma igreja que te ama, uma igreja que anda no Espírito, uma igreja que caminha segundo a tua vontade. Ore comigo, igreja, diga assim: Espírito Santo, eu te dou liberdade para gerar em mim o domínio próprio.
Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor no meu dia a dia, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo do Deus vivo